Ei, gente! Olá! Olha só, o que a gente vai estudar aqui agora é a base do estudo das colisões ou choques mecânicos, né? Colisões mecânicas ou choques mecânicos. Para nós, então, entendermos, não é, com mais facilidade as colisões mecânicas, é importante que vocês saibam dois conceitos básicos, que são velocidade relativa, VR, e coeficiente de restituição, E. É a letra Ezinho, tá bom? Como é que a gente vai fazer para calcular a velocidade relativa entre dois corpos? Então, por exemplo, você tem um corpo A, um corpo B se deslocando na mesma direção e no mesmo sentido. Para que haja colisão ou um choque entre A e B, quando estiverem na mesma direção e mesmo sentido, o corpo que está atrás deve estar dotado de uma velocidade maior do que a do corpo que está na frente, correto? Então, veja bem, para você calcular a velocidade relativa entre esses dois corpos que se deslocam na mesma direção e no mesmo sentido, não esqueça, evidente, fisicamente, né, o corpo que está atrás tem que estar com uma velocidade maior do que a velocidade do corpo que está adiante, tá bom? A velocidade relativa, neste caso aqui, vai ser dada por, sendo VA maior que VB, você vai fazer assim, ó, velocidade de A menos velocidade de B, não esqueça que A é a velocidade maior. Veja bem, no segundo caso, em que os corpos estão se deslocando na mesma direção e em sentidos opostos, eu estou colocando aqui VA maior que VB, mas nesse caso não haveria necessidade, porque nesta situação, independente de quem está com velocidade maior ou menor, ou até velocidades iguais, estando na mesma direção em sentidos opostos, haverá colisão certamente. Muito bem, nesta situação, a velocidade relativa VR vai ser dada por VA mais VB. Bom, o que eu fiz aqui? Para que a coisa não fique tanto quanto flutuante, sendo VA maior que VB, VA mais VB, tá bom? Aqui independeria colocar VA mais VB, porque os sentidos são opostos, então haverá a colisão certamente, tá? O segundo conceito básico para o estudo das colisões mecânicas é esse daqui, do coeficiente de restituição. Como é que você vai calcular o coeficiente de restituição? Você vai tirar uma razão, uma divisão, um quociente entre duas dessas velocidades relativas. Quais são as duas velocidades relativas? É a velocidade relativa de afastamento, que eu chamo por VRAF, VRAF. É a velocidade relativa dos corpos depois do choque, após a colisão. A velocidade relativa de afastamento é a velocidade relativa dos corpos sempre após ou depois da colisão ou choque mecânico. E você vai então tirar a razão, a divisão, o quociente entre a velocidade relativa de aproximação, VRAP, que é a velocidade relativa dos corpos antes do choque, antes da colisão. Então, o coeficiente de restituição vai ser dado por uma razão entre duas velocidades relativas. Vamos só fixar aqui, ó, VR numerador, VR denominador. VR numerador, depois do choque, é velocidade relativa de afastamento, VRAF. Velocidade relativa denominador, velocidade relativa de aproximação, VRAP, tá bom? Como o coeficiente de restituição é uma razão entre duas grandezas físicas de mesma natureza ou espécie, quero dizer, você está dividindo velocidade por velocidade, certamente o coeficiente de restituição, a exemplo de outras grandezas físicas que já estudamos, como o coeficiente de atrito e, no futuro ainda, o índice de refração absoluto, são exemplos de grandezas físicas que não apresentam unidade de medida. Grandezas físicas que não apresentam unidade de medida, assim como é o coeficiente de restituição, elas são chamadas por grandezas físicas adimensionais. É o exemplo do coeficiente de restituição. Não vai apresentar unidade de medida, então é adimensional. Vamos calcular aqui, então, alguns coeficientes de restituição.
Não esqueça que a letrinha que simboliza coeficiente de restituição é a letra E. Estou apresentando para vocês aqui 3 colisões mecânicas. 1, 2 e 3. Na colisão mecânica, vamos analisar a colisão mecânica 1 aqui. Antes da colisão, a partícula ou móvel 1 estava com velocidade de 7 metros por segundo e a partícula 2 com velocidade de 3 metros por segundo. Observa que estão na mesma direção e no mesmo sentido. Nós estamos levando em consideração aqui o estudo das colisões unidimensionais. Unidimensionais, uma única dimensão, tá bom? Observa que todos estão na mesma direção. E no mesmo sentido, a velocidade de 1 é maior que a velocidade de 2, 1 vai colidir com 2. 1 vai colidir, vai se chocar com 2. Após a colisão, 1 e 2 adquiriram as seguintes velocidades que eu estou expondo para vocês aqui então. 1 ficou com velocidade de 2, se deslocando ainda no mesmo sentido anterior, e 2 com velocidade de 6. Bom, olha só, vamos calcular o coeficiente de restituição nesse caso. Como é que a gente faz para calcular, então, o coeficiente de restituição? É a velocidade relativa pós-colisão sobre velocidade relativa pré-colisão. Então, o que você tem como velocidade relativa depois da colisão? Os corpos estão se deslocando na mesma direção e no mesmo sentido. O que a gente vai precisar fazer? Subtrair a velocidade maior da velocidade menor. Quem está com a velocidade maior aqui é o corpo 2, cuja velocidade vale 6. 1 está dotado de velocidade 2 metros por segundo. Então, a velocidade relativa de afastamento, que é a velocidade relativa depois da colisão, ficará sentidos iguais, subtrai a maior da menor, 6 menos 2. Tá bom? Muito bem. Agora vamos para a colisão antes da colisão. Mesmo sentido, velocidade de 1, 7, velocidade de 2, 3. Vamos fazer também a subtração, em virtude de estarem no mesmo sentido, a subtração da maior pela menor. Então, aqui ficaria 7 menos 3. Dessa forma, nós vamos encontrar um coeficiente de restituição exatamente igual a 4 sobre 4. O coeficiente de restituição resultou em 1. Não coloque unidade de medida, porque coeficiente de restituição não apresenta unidade de medida. Tá bom? Vamos para a nossa colisão 2. Antes da colisão, o móvel 1 está dotado de velocidade 8 metros por segundo e o móvel 2 está em repouso. Aqui, a velocidade do bloco 2, do corpo 2, é 0. Depois da colisão, isso aqui é uma colisão muito particular, depois da colisão, os blocos 1 e 2, eles estão unidos. 1 e 2, após a colisão, eles estão juntos, solidários. Juntos, unidos ou solidários. O que isso quer dizer, então? Que tanto o móvel 1 quanto o móvel 2 estarão com a mesma velocidade, que nesse caso aqui a velocidade é 4. Então, entenda bem, a velocidade de 1 pós-colisão, 4 metros por segundo. A velocidade de 2 pós-colisão, 4 metros por segundo. Então, saiba que se estão na mesma direção e no mesmo sentido, a gente não vai ter que subtrair, só que observa que a velocidade de 1 e 2 é a mesma, em 4 metros por segundo. Vamos calcular o coeficiente de restituição? Então, vamos lá. E, que é o coeficiente de restituição, vai ser igual a... Nessa colisão 2, eu vou iniciar o cálculo da velocidade relativa antes, que fica aqui no denominador, tá bom? Então, vamos lá. Como é que vai ficar a velocidade relativa antes? 8 menos 0, porque está em repouso. Então, 8 menos 0. E agora, atenção para o grande lance. Repara só. A velocidade de 1 pós-colisão, 4. A velocidade de 2 pós-colisão, 4. No mesmo sentido, subtrai. O que vai acontecer nesse caso aqui? Esse nosso numerador vai ser igual a 0. Então, por sua vez, o coeficiente de restituição nessa colisão também será igual a 0. Tranquilo? Terceiro coeficiente de restituição. Observa as velocidades antes. 1, 5 metros por segundo. 2,
1 metro por segundo, 1 colide ou choca com 2. Antes da colisão, pós-colisão, 1 fica com velocidade de 2 metros por segundo e 2 com velocidade de 4 se afastando. Vamos começar a calcular, então, o coeficiente de restituição nessa nossa terceira colisão. Como é que vai ficar aqui? Ó? Velocidade relativa pós-colisão, mesmo sentido, subtrai. Maior da menor, 4 menos 2. Velocidade relativa depois é velocidade relativa de afastamento. Depois do choque, afastamento. Sobre velocidade relativa de aproximação. Velocidade relativa antes do choque. Mesmo sentido, subtrai. Aqui vai ficar maior da menor, 5 menos 1, 5 menos 1. Opa! Vamos ver quanto é que vai dar esse nosso coeficiente de restituição. 4 menos 2, 2. 5 menos 1, 4. Vai ficar 2 sobre 4. 2 sobre 4 é 1 sobre 2. 1 sobre 2 é 0,5. Observe que em nenhum dos momentos ali nós utilizamos unidades de medida de coeficiente de restituição, porque coeficiente de restituição é grandeza física adimensional, não apresenta unidade de medida.